Mas aí é que tá. É interessantíssimo isso, porque foi dada a notícia de que existe. Já várias vezes. Né? Vimos aí provas, o ET aparece não sei aonde, etc e tal. Mas E os assim como próprios questionam até se o homem foi à Lua. Então como é que é essa prova? E como que a gente hoje em dia... Veja o caminho que a gente está indo com inteligência artificial. Com deepfake. E a quantidade de coisas que hoje está desenfreado. Como é que a gente vai conseguir? A não ser que eu veja um extraterrestre ou eu vá até um planeta... Eu digo, eu acredito porque eu acredito. Que é muito, como fala, arrogante da nossa parte achar que a gente está sozinho nesse universo gigantesco. E não tem alguma maneira, então, do que você conhece? Qual que é o... Vai ser assim sempre? Ninguém vai saber? Não. Pelo que eu imagino estar informado, haverá um contato aberto, sim, que todos na Terra irão perceber. Vai ser o pior dia para os governos. Isso aí é o que vem sendo falado. Vários ex-funcionários dos Estados Unidos falam que eles têm conhecimento de que isso aí é conhecido por eles. Eles quem? Esse núcleo interno do governo norte-americano. Um ex-Sergeant Major chamado Bob Dean fala inclusive do encontro de seres de fora com esse núcleo em que eles chamaram o Núncio Apostólico do Vaticano, que também participou, e esse cara abriu a boca, contou para o Papa. Então, assim, vários núcleos de poder da Terra, obviamente, sabem que existe vida extraterrestre atuando aqui na Terra. Que já está aqui entre nós. Há muito tempo. Não é nem mais uma questão de acreditar ou não. É de você fazer a leitura dos fatos e dizer, de fato, é. Obama já disse isso indiretamente, Clinton já disse isso indiretamente. Cara, Richard Nixon, quando tornou-se presidente dos Estados Unidos, ele tomou umas, ele bebia muito, e convidou um grande amigo dele, comediante na época, os dois bebendo. Essa história já é tida como real na imprensa norte-americana há muito tempo. Richard Nixon meio que alto, dizendo para o amigo que extraterrestre existia, e o amigo dizendo que não. E ele disse, se existe, eu provo. E eles estavam a poucos quilômetros de uma das bases dos Estados Unidos, em onde eles mantêm alguma coisa estranha. Nixon foi lá com o cara, chegou lá na base, apresentou-se como presidente. Tiveram que deixar entrar. Ele mostrou ao cara o corpo lá de um ET. Esse cara abriu a boca no outro dia. Resolveram apagaram o cara. Apagar Nixon, mas ele já tinha matado John Kennedy. O que é que eles fizeram com Nixon? Watergate. Então, assim, quem estuda ufologia a fundo, não a ufologia sensacionalista, mas a que estuda... A possibilidade real de que estão aqui. Ou a realidade. Isso, então, assim, isso tudo tem matérias, tem reportagens, só que a turma cancela, a turma some. Chama de louco quem acredita. A NASA estava destruindo milhares de fotos que ela tem sobre Vênus, sobre Lua e sobre Marte. Aí um determinado congressista dos Estados Unidos conseguiu aprovar uma lei pedindo para que a NASA, digamos que foi a sessão hoje no Congresso, a NASA apresentasse amanhã a quantidade de fotos que aparece, vamos assim dizer, no computador da certo. NASA. Quantos arquivos tem? Quantos arquivos tem? Aí a NASA teve que apresentar. Porque essa foi a maneira que esse congressista encontrou da NASA parar de destruir. Aí depois, esse congressista conseguiu, espalhou a história, conseguiu apoio e obrigou a NASA a apresentar as fotos. De Marte, Vênus e Lua. Lua. Aí as fotos foram apresentadas porque a NASA não podia mais destruir, não podia mais negar. Mas você sabe como elas foram apresentadas? Borradas. Putz. Burlaram o sistema, né? Tem que apresentar, mas ninguém falou como. Borradas. É impressionante. E a imprensa mundial não fala disso. Quando eu vi as fotos borradas... Cara, então assim, o jogo é desse jeito. Só que a verdade não se impõe, porque são tantos escândalos e novidades por dia que todos nós nos perdemos.
como você disse, nenhum de nós consegue se aprofundar nas coisas, porque é tudo muito... E essa turma se aproveita disso, da nossa incapacidade de fazer a leitura dos fatos e ter as nossas opiniões, certas ou erradas. Mas a gente fica esperando que um porta-voz oficial da verdade... Determine o que é, né? Aí nós estamos ferrados. Quem ferrou o ser humano nesse ponto foi as religiões, que fez com que os humanos se apequenassem, transferissem para Deus, Jesus, Papa, padres, cardeais, imãs, pastores, médiuns, as responsabilidades que lhes são próprias. Aí hoje o ser humano não sabe fazer a leitura e fica olhando para esse pessoal para que eles digam para a gente o que é verdade e o que não é. Isso ferrou com a condição humana de poder verticalizar-se no sentido de se tornar adulta. Somos um bando de crianças facilmente manipuláveis.